Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Passando aqui para a gente encerrar Hebreus, né? Agora no capítulo 13, né? Onde o autor agora vai começar a fazer a exortação final, né? Uma exortação mais positiva, dando exemplos aí do que são cultos que são agradáveis ao Senhor, né? E deixando claro aí que ele espera dos seus leitores que façam novamente boas ações, como aquelas dos primeiros dias, né? Vai falar ali um pouquinho sobre a amizade fraterna, né, do grego Filadélfia, né, que é essa amizade é uma amizade entre os irmãos, tá? É diferente do grego filoxenias, né, que significa amizade com os de fora. É, Fala a respeito de que algumas pessoas, sem saber, receberam anjos, tá? Então isso aí é um dos versículos que atestam aí essa questão da existência dos anjos, né? Que muitas vezes os ateus ou os mais descrentes não acreditam, né? Fala a respeito do sexo no casamento, tá? Aqui bem evidente, algumas pessoas às vezes têm a falsa impressão de que ficar sem fazer sexo, né, não ser casto é algo que vai modificar a vida espiritual, tá? Cristo nos falou que existem pessoas que nasceram para isso, né? Cristo nos deixa isso bem descrito, né? Aqueles que nasceram para ser eunucos serão eunucos. Mas o casamento, ele aqui, claramente, ele é aprovado, o sexo no casamento, ele aqui é aprovado, né? É, a gente pode colaborar com 1 Coríntios 7:2, Colossenses 2, do versículo 16 ao 23, né? E agora, embora a Bíblia encoraje a relação sexual entre casados, né? Ela não apoia a promiscuidade, tá? E aqui também ainda existe um probleminha com o grego, tá? Porque é, há alguma incerteza sobre o texto grego aqui, tá? Uma outra leitura poderia ser que o sexo, no contexto do casamento, seja puro, tá? E aí, se for isso, ele estaria ali falando, né? Já que seus leitores eram leitores judeus, né? Que observassem as leis da pureza familiar, especificamente as leis que concernem a nidar, né? Que é a questão da menstruação é, feminina, tá? Então, Levítico 15:19 diz que quando uma mulher tiver um fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde, né? Levítico 19 ou 20, mais especificamente, o 18 e o 20, se eu não me engano, falam também sobre essa questão do homem não tocar na mulher quando ela está menstruada, tá? Então, uma impureza, tá? Levítico 20:18 diz: se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do povo, pois expuseram o sangramento dela, tá? Então, há uma alternativa aqui, poderia, para o texto grego, seria essa questão da nidá, tá? Apesar de Jesus considerar de forma clara que a pureza interior, a pureza de coração, é superior à pureza exterior, à pureza cerimonial, a gente vê isso lá em Marcos capítulo 7, tanto Paulo quanto os outros judeus que acreditavam em Cristo continuaram a observar os detalhes e os rituais de purificação. Então, eu acho que isso é bem tranquilo de ser compreendido. As pessoas às vezes associam algumas coisas a alguns versículos. Aqui a gente vai ver mais à frente que o autor de Hebreus fala que algumas pessoas dão importância à comida, e aí a primeira coisa que a gente pensa, opa, tá falando então que a gente pode comer qualquer coisa. Não é bem assim. Não é necessariamente porque está escrito comida aqui que o sentido do texto é nessa condição, tá? Bom, e aí, eu acabei nem deixando separado aqui, mas eu vou abrir aqui rapidamente. O versículo 7, tá? Só abrir aqui rapidamente.
Lembrem-se dos seus líderes, daqueles que lhes transmitiram a mensagem de Deus. Reflita sobre o resultado do estilo de vida deles e imitem sua confiança, né? Yeshua, o Messias, é o mesmo ontem, hoje e sempre, tá? Então, as referências aqui a seus líderes, né, sugerem que há alguns estudiosos que acreditam que Hebreus foi um resumo de algumas pregações, tá? Essas pregações já haviam sido dadas para um grupo de líderes e que depois solicitaram que essas pregações pudessem ser transcritas, tá? Existe algo a respeito disso. Nesse contexto, acredita-se que nesse versículo alguns líderes já haviam morrido, tá? Tá? Possivelmente por conta de uma perseguição. E aí fica aí a sua referência para que as pessoas se imitem, né? Imitem a sua fé. E acredito eu, e a gente às vezes não para pensar, é mais fácil você imitar a fé do seu líder, que você conhece, que você ama, que você está pessoalmente com ele, do que dos seus antepassados. Então, muitas vezes você olha a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, e parece tão inacessível, tão longe, tão distante, mas perto de você existem cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, que têm a sua vida como um testemunho e que podem ser imitados, tá? O principal argumento para que se imite esses líderes é o resultado de estilo de vida deles. Então você olha para uma pessoa, você tem que enxergar o fruto que ela produz. Ah, é uma pessoa que vai na igreja todo tempo. Ah, é uma pessoa que parece estar na igreja e está orando todo o tempo, mas cadê os frutos da vida dela? O que ela já produziu, né? Ela é um bom pai, é um bom marido, é um bom filho, né? É um bom membro da sociedade no geral. Não é um cara que está envolvido em escândalos, não é um cara que está envolvido em problema, né? Então, são estilos de vida que nós precisamos aprender a imitar, tá? E aí, o versículo 8 vai interligar esses pontos aí em que aqueles líderes se transmitiram a mensagem de Deus, tá? Vocês agiram com base na mensagem na época, mas estão se esquecendo de agora. Jesus é o Messias, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se a sua morte sacrificial permanece sendo a única expiação verdadeira, se a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor vem apenas através dele, de Yeshua, então por que vocês estão se desviando ou buscando outros caminhos para ver Deus? Né? Retornem à sua antiga lealdade a Jesus e se comportem de forma coerente. Além disso, o fato de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e para sempre significa que ele ainda é judeu, que voltará como um judeu. Ele morreu como judeu, ele viveu como um judeu e voltará como um judeu, tá? Então, o que é, o que fica de exemplo aqui para eles, olha, se Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, por que nós estamos mudando a nossa forma? Por que a gente está procurando outras formas de se aproximar de Deus, se a forma correta é através dele, né? Então, se ele não muda, se ele não mudou, por que a gente está mudando a nossa forma de buscar Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, a gente precisa refletir, né? Poderia entrar aqui agora numa grande discussão filosófica para a gente poder discutir esse assunto, mas eu vou deixar essa reflexão para você fazer, né? Se Jesus é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre, por que nós estamos mudando a forma de buscar a Deus? Se nós devemos buscar a Deus através dele, né? Bom, e aí ele traz uma advertência, né? Não deixem se levar pelos diversos ensinos estranhos. Isso é a prova de que o versículo 8 adverte contra buscar maneiras à parte, né? De Jesus para se chegar a Deus, né? E aí ele trata a respeito da comida, tá? E isso não tem nada a ver aqui com as questões da parte caché, coxé, né? Da questão
dos alimentos que são considerados puros ou que não são considerados puros, tá? Os estudiosos, eles concordam que os crentes judeus antigos observavam a lei da alimentação, tá? A lei de Deus, gente, a gente precisa entender isso. A lei de Deus para o judeu é eterna. Eles vão continuar seguindo a lei até o final. E se a nova aliança de Cristo Jesus, aquilo que está escrito lá em Jeremias 31 diz que escreverei a sua lei na sua mente e no seu coração, então essa lei está sendo escrita dentro de nós, o Espírito Santo está nos dando condição de cumpri-la, tá? Então, aqui, comida não tem muito a ver com isso, não, tá? A única coisa que os crentes naquela época, judeus, tinham que conversar com os gentios, que era algo que precisava ser discutido ali, era em relação a como eles deviam se comportar à mesa, né? Porque no momento em que o gentio colocava o alimento impuro na mesa, a mesa contaminava também. Então, havia uma discussão a respeito disso, tá? Outra possibilidade de interpretação é que alguns membros dessa comunidade pensavam que comer determinados alimentos aumentaria sua espiritualidade. A gente tem que lembrar que a galera comia o sacrifício. Quando você ia lá no tabernáculo e você fazia lá a sua oferta, né? Você comia daquela oferta, né? Não todos, mas você comia da sua oferta, tá? E muitas pessoas acreditam que comer de uma maneira X ou de uma maneira Y vai levar a um plano espiritual superior, tá? E aí eu afirmo aqui o que diz o nosso comentarista, o David Stern, diz o seguinte: exatamente como existem fenômenos psicossomáticos, onde o corpo é afetado pelos pensamentos, pelas emoções, assim também existem os fenômenos somatopsíquicos, nos quais os pensamentos e as emoções de uma pessoa e, de um modo indireto, as condições espirituais dessa pessoa são afetados pelo corpo. Então é um caminho de vem e vai, né? Drogas, por exemplo, uma xícara de café pode alterar o seu estado mental, né? Assim também a comida pode, de alguma forma, fazer, principalmente quando você fica de jejum muito tempo, tá? Só que atribuir a esses fatos triviais uma maior importância espiritual é você deslocar prioridades, pois a condição espiritual de uma pessoa é afetada pela graça de Deus, apropriada por meio da fé e não por comida. As pessoas que fazem dessas coisas o centro da sua vida não têm benefícios delas. Antes, a fidelidade a Deus e a Jesus deveria ser o centro da vida de todos, pois isso proporciona eternos benefícios. E aí o versículo 10 diz que nós, crentes, temos um altar, e esse altar está no céu. E sobre esse altar celestial, Jesus, o Messias, né? Que ele fez o sacrifício de uma vez por toda por si mesmo, né? Entretanto, esse altar também está fora do acampamento, de modo que aqueles que servem na tenda, os corranis, os sacerdotes, né? Os levitas, não podiam comer as ofertas, né, que estavam fora, ou seja, aquele animal é, é, eles não tinham permissão de comer determinado parte do animal, porque esses corpos desses animais eles eram queimados fora do acampamento. Uma vez Jesus foi ele mesmo a oferta pelo pecado, os incrédulos, os não crentes, não têm permissão de compartilhar dele a não ser que depositem a sua fé em Jesus. Somente depois que o fizerem é que eles podem ter acesso, tá? Então, o autor continua, tá? Versículo 11 ao 14, ele vai elencar aí 5 imagens interessantes. A primeira, ele fala sobre a oferta do pecado, né? Onde Jesus sofreu a morte. Isso teve o sentido de oferta de pecado, de dois modos diferentes. O primeiro lugar, assim, como o sacerdote levava ali o sangue dos animais até o lugar santíssimo. Assim, Jesus sofreu a morte para santificar as pessoas por meio do seu sangue. Em segundo lugar, assim como os corpos dos animais utilizados como oferta pelo pecado são queimados fora do acampamento, assim também a morte de Jesus ocorreu fora dos portões da cidade de Jerusalém. Ele trata ainda da impureza, né?
os leprosos e outras pessoas que eram consideradas impuras, elas tinham que permanecer fora do acampamento, elas estavam numa condição de desonra. Assim também Jesus foi erroneamente, erradamente considerado impuro. Ele sofreu a morte e a desonra por ser executado como um criminoso, né? E uma cruz ou numa estaca fora dos portões da cidade. Opa, o celular saiu da mão. Outro ponto que ele evoca aqui é a separação. Estar fora do acampamento em desonra implica não apenas impureza, mas também separação do povo judeu. E Jesus foi, de certa forma, separado do povo judeu por escolha de alguns que perpetuaram alguns ensinamentos e levaram isso à frente, tá? Não existe uma separação total do povo judeu, isso não existe. Qualquer judeu que venha a conhecer Jesus, Jesus o santifica novamente por meio do seu sangue. Então, os judeus que acreditam em Jesus, que saem ao encontro dele fora do acampamento e partilham assim da sua desonra, permanecem tal como ele, né? Como parte do povo judeu, não deixa de ser judeu, ainda que também como ele não sejam considerados como tal, mas ainda são. Fala que o quarto ponto que pode ser evocado aqui é a novilha vermelha. A novilha vermelha, quem já me conhece já sabe dessa pregação, né? Aqui a referência é que Jesus santifica as pessoas por meio do seu sangue, né? Quando a gente vai lá em Números, né? A gente vai ver a novilha vermelha, né? Que era queimada fora do acampamento, né? A novilha vermelha tinha essa função de santificar, né? De tornar a pessoa pura novamente. E evoca aqui também a cidade permanente, né? Quando ele evoca a palavra aqui, o portão da cidade, né? Nos faz relembrar que nós crentes não estamos aqui numa cidade permanente, né? Nós buscamos aquilo que há de vir. Isso não significa que eu vou abandonar tudo aqui e vou só esperar, tá? Você tem que viver uma vida decente aqui embaixo e por conta disso esperar que Deus tenha misericórdia de nós. Isso não te dá salvação, salvação só vem por Cristo Jesus, pela confiança em Cristo Jesus, mas as boas obras precisam ser feitas. É isso que Deus quer que vocês façam. Bom, versículo 15 e versículo 16, o homem moderno não está habituado com o uso da palavra sacrifício, tá? Salvo de forma aí metafórica, tá? Aqui, nesses versículos, o autor pode estar se referindo a ofertas de ações de graças concretas, ações de graças físicas, tá? Isso iria manter uma coerência não apenas com o contexto dos versículos anteriores, de 10 a 14, como também as profecias dos fins do tempo de Jeremias, 33:11, as profecias messiânicas de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao 4, e ainda com o entendimento judaico-rabínico, tá? Quando a gente vê ali a, a Midrash Rabbah, né? Rabbah de Levítico 9:7 diz assim: o rei Pinhais, o Rabi Levi e o Rabi Yohanan disseram em nome do Rabi Menahem de Galeia: nos tempos por vir, todos os sacrifícios serão anulados, exceto os sacrifícios de ações de graça. Tá? Então, há um entendimento para isso, tá? No entanto, por dois motivos aqui, parece que ele, de modo igualmente provável, está se referindo sim a sacrifícios de forma metafórica, tá? Exatamente como Paulo faz lá em Romanos 12, versículo 1 ao 2. Em primeiro lugar, ele nos insta a que oferecemos a Deus com os lábios que confessem em seu nome um sacrifício. Esse sacrifício consiste em um sacrifício de louvor, né? Aí a gente pode ver Salmo 51, versículo 17 ou versículo 15, dependendo da sua Bíblia, né? Ele é recitado na sinagoga antes da Midá, né? Que diz: Adonai, dá palavras aos meus lábios e minha boca anunciará o teu louvor. E em segundo aqui também, fazer o bem, partilhar com os outros, né? São sacrifícios espirituais do qual Deus se agrada. Bom, ele insta a obedecer os seus atuais líderes, né, e se submeter a eles, dá aquela ideia de que já são novos líderes ali. Muita gente tem dificuldade de se submeter aos seus líderes, né?
muitas das vezes por temor, desconfiança daquela figura de autoridade que ele está, ou às vezes por um excesso de individualismo que acaba sendo rebeldia, né? A gente já discutiu sobre isso aqui durante o curso, na questão da gente estar participando de uma comunidade, né? E aí, muitas das vezes, quando a gente entra num estado de rebeldia, a gente cai naquilo que Jeremias 6,17 nos ensina. Coloquei sentinela entre vocês e disse: preste atenção no som da trombeta, mas vocês disseram: não daremos atenção. Então, muitas vezes a gente perde bênção porque a gente está num contexto extremamente individualista. Eu sei que é difícil às vezes se submeter à autoridade quando a gente é muito machucado, quando a gente é muito mexido, tá? Mas a gente tem que tentar, a gente precisa buscar, tá? Assim, também existem líderes que vão fazer mau uso desse versículo, né? E vão começar a submeter a sua igreja com regras descabidas, excessivas, tá? Então, o que a gente precisa pegar nesse versículo, na verdade, é que ele encoraja a cooperação entre os líderes e os liderados, para o bem dos últimos e a glória do Senhor. De um lado, seus líderes têm um trabalho, que é realizar o quê? Cuidar da vida de vocês, né? Ou das suas almas, né? Como Ezequiel 3:17, versículo 18, Ezequiel 33, versículo 1 ao 6. Além disso, eles não são os seus próprios patrões, porque eles vão ter que prestar contas de sua mordomia ao grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, né? De outro lado, você e eu, que estamos sendo liderados, podemos tornar essa tarefa uma alegria e não um sofrimento. E para o proveito de vocês é fazer isso, né? Isso é para o proveito de todos, para o nosso próprio proveito. Bom, e aí o autor vai solicitar que os leitores orem, né, para que lhe seja devolvido, né, pois a sua prisão podia estar aí impedindo ele de estar ali, e ele, por sua vez, ora também para que a comunidade dos judeus messiânicos permaneçam bem. Ele vai resumir os 6 pontos da sua carta, ele vai falar que Deus é o Deus que nos traz paz, que Jesus foi trazido de volta dentre os mortos. Jesus é o grande pastor das ovelhas. A gente pode falar um pouquinho sobre João 10, versículo 18. Podemos também falar sobre Isaías 53:6, que acaba comparando o povo de Deus a ovelhas, né? Podemos falar do que Pedro nos diz: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor que cuida de vocês. 1 Pedro 2:25. E podemos citar: ele conduz cada uma das suas ovelhas pelas veredas da justiça, né? Salmo, e ele dá início à completa libertação e da nossa fé, tá? O próprio Hebreus vai citar isso. Ele fala que Jesus é o nosso Senhor, né, que nos disciplina para o seu próprio benefício, né, e espera da gente obediência. Ele cita o sangue de Cristo, né, como algo que expia os pecados da humanidade. Fala que por meio do sangue dele há uma nova aliança, que é uma aliança eterna, né? E aí ele termina falando: suportem minhas mensagens de exortação, porque eu lhes escrevi resumidamente. Isso sustenta ali, de alguma forma, a série de pregações, né? Um resumo ali que já tinha sido anteriormente dado de alguns irmãos, tá? E aí o versículo 23 a 24 parece dar uma sustentação de que Paulo realmente é o autor de Hebreus, né? Ele ficou preso ali na Itália também, né? Nessa época o colaborador dele, Timóteo, também tinha ficado preso, né? Mas já tinha sido libertado também. Agora, a última parte do versículo, né? Por outro lado, eu o levarei comigo, sugere que o autor não estava na prisão quando escreveu essa carta, porém se encontrava livre para transitar. E assim a gente termina a carta aos Hebreus. E aqui para mim vai ficar faltando Apocalipse apenas, para terminar essa minha série de vídeos, completar todos os livros e cartas do Novo Testamento. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, que você possa encontrar algum conforto nesse vídeo que você está assistindo, possa te trazer algum conhecimento
e que Deus possa me abençoar também para poder continuar fazendo, continuar firme e terminar, né, essa jornada. E se Ele me der a oportunidade, para o ano que vem, renovar os vídeos dados do estudo das parashots, né? Ali de Gênesis até o final de Deuteronômio, né? Que a gente tem vídeo já de muitos anos atrás no canal, e eu acho que está na hora da gente renovar. Se Deus nos abençoar e nos estivermos vivos ainda para que nós possamos fazer esse serviço e nos abençoar e nos permitir, a gente vai estar fazendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Shalom.